Olá a todos. Pessoal, o meu nome é Leandro e neste vídeo eu vou apresentar um estudo bíblico para vocês que fala sobre os sinais da volta de Cristo. Exatamente isso. Muito em breve, o Senhor Jesus Cristo irá voltar com poder e grande glória e ele vem para nos buscar. Nós devemos estar alertas a esta advertência e aos sinais que estão sendo apresentados aí pelas evidências, conforme a Bíblia nos ensina, que apontam para a volta de Jesus com poder e grande glória. Então vamos nos preparar para este grande evento. Antes de iniciar esse estudo, eu quero fazer uma oração junto com você. Da forma em que você está, feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Bondoso e eterno Pai, no nome de Jesus, nos direciona, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, para que nós venhamos aprender um pouco mais, ó Pai, com o Senhor na Tua Palavra. Fica conosco, abre o nosso entendimento, ó Pai, para recebermos o Teu conselho e que nós não só venhamos a receber o Teu conselho, mas compreendê-lo e pôr, meu Deus, somente as coisas que o Senhor pede para que nós venhamos fazer em prática em nossas vidas, para que nós possamos andar em aliança com o Senhor aqui e muito em breve, ó Pai, estarmos ao Teu lado na eternidade. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Atende ela, meu Deus, por Jesus. Amém. Meus queridos, fazendo uma breve introdução aqui neste estudo, nós podemos pegar a seguinte mensagem. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus capítulo 24, versículo 3. Vocês, no momento em que estiverem acompanhando aqui este estudo, caso vocês queiram confrontar as passagens bíblicas com o texto bíblico, vocês deem um pause neste vídeo e vão lá na Bíblia. Só pegar o texto sagrado de Mateus capítulo 24, versículo 3, e vocês vão conferir aqui tudo o que está sendo falado nesse estudo. Então esse é o primeiro tópico, Mateus capítulo 24, 3, onde os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quais serão os sinais da tua vinda? O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Antes de a gente entrar aqui no estudo, eu quero pedir a você que chegou aqui agora e ainda não está inscrito nesse canal, que você inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que também precisam desta dica. E não deixe de ativar o sininho de todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Quando você comenta e dá um like neste vídeo, vocês informam para a plataforma que o conteúdo é relevante e acaba fazendo com que o nosso vídeo seja impulsionado e levado para mais e mais pessoas, para também receber essa mensagem de salvação. Primeiro tópico aqui desse estudo: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus capítulo 24, versículos 6, 7, 10 e a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 4. A resposta nesses versículos aqui são as seguintes: nós ouviremos falar de guerras e de rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fome. Exatamente isso, fome em vários lugares. As predições referentes a pestes, fomes, terremotos devem aplicar-se primeiramente ao período de Cristo. Entretanto, Jesus advertiu aos primeiros cristãos que essas coisas eram apenas o princípio de dores e não um sinal de que o mundo se acabaria imediatamente. Esses sinais têm se cumprido ao longo da história, mas ocorrerão com maior intensidade e rapidez antes da volta de Jesus a esta terra com poder e grande glória. Segundo tópico aqui a se considerar neste estudo: 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Quais são eles? Mateus capítulo 24, versículo 7 e versículo 29, do capítulo 24, nos ensinam.
que os sinais são terremotos, primeiro tópico. Segundo tópico, escurecimento do Sol e da Lua. Quando nós estudamos aí este fato, nós podemos observar que em 19 de maio de 1780, houve exatamente este quadro, o escurecimento do Sol e da Lua. Depois vocês entram no buscador da internet e pesquisem por este tópico aqui, escurecimento do Sol e da Lua. Vocês vão ver já a matéria sobre este fato histórico em 19 de maio de 1780. E também queda de meteoros. Busquem também aqui entrem no buscador da internet ou também procurem livros. Este fato ele já ocorreu em 13 de novembro de 1833. Então, o que Jesus está predizendo para a gente em sua palavra já está se cumprindo. Que sinais? Os sinais que destroem pessoas, fauna e flora indicam que o adversário de nossas almas está agindo apressadamente. Porque o adversário de nossas almas, pessoal, ele tem um grande interesse em matar, roubar e destruir. Então, tudo que vem dele são coisas ruins. Então, vamos lá. Pois pouco tempo lhe resta. O inimigo sabe que ele tem pouco tempo, por isso que ele tem grande ira e grande pressa em cumprir o seu ministério, que é matar, roubar e destruir. Apocalipse 12, versículo 12, nos ensinam esta importante verdade. E ao longo do tempo, a intensidade e frequência dos sinais tem aumentado e se refletido nas doenças incuráveis, na extinção de várias espécies da fauna e da flora, nos desastres naturais, na desestruturação moral da família e da sociedade. Vamos lá. Terceiro tópico. Esse estudo nosso aqui, ele tem 9 tópicos, tá bom? Nós vamos estudar somente esses 9 tópicos. Aqui no terceiro tópico desse estudo, é feita a seguinte pergunta. Quais sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e 24 nos dão esta dica. Vamos lá. Haverá falsos cristos, nós temos observado isso daí. Haverá também falsos profetas, conforme o que a Bíblia nos ensina. Então, o engano será baseado em sinais e prodígios. Exatamente, sinais e prodígios. Pois a iniquidade, que é a transgressão da lei de Deus, a desobediência à palavra do Senhor, será grandemente multiplicada, conforme o texto de Mateus capítulo 24, versículo 11 e 1 João capítulo 3, verso 4 nos ensinam. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Conforme a carta de 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 3, a motivação deles é pura e exclusivamente a avareza. Eles são egoístas e são apegados demasiadamente ao dinheiro. Então, essa é a motivação dos falsos profetas em pregarem a Bíblia. B. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Conforme o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, os fatores que atraem as pessoas a esses falsos líderes são amizade, doutrina sem base bíblica, sinais, prodígios e curas. No sermão escatológico, ou seja, no sermão que trata sobre os temas e os assuntos relacionados ao fim dos tempos, aos últimos dias, Jesus enfatizou, ou seja, ele deu crédito que o engano que o adversário mais irá usar será o instrumento mais poderoso do inimigo nesses dias finais, tá? Então, olha só, no sermão escatológico, Jesus enfatizou que o engano, exatamente, o adversário ele é o pai da mentira. Ele vai ter o engano como um instrumento mais poderoso nesses últimos dias. Se possível, enganará até os escolhidos. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 24. Até o povo da igreja, infelizmente, vai passar por enganos, porque nós precisamos de ter base bíblica. Sem a base bíblica, nós seremos presas fáceis do inimigo. Então, nós precisamos de estudar com espírito de oração, humildade, pedindo ao Senhor que Ele, através do Espírito Santo,
coloque o conselho dele no nosso entendimento, no nosso coração, e nos dê força, sabedoria, garra, humildade, para que a gente venha não só compreender o que ele nos ensina através da Bíblia, mas sim também colocar em prática somente aquilo que ele nos pede para fazer, aquilo que ele nos orienta a fazer, aquilo que ele determina que nós venhamos a fazer. Então, todo aquele que em sua sinceridade busca a Deus, não será deixado em trevas com relação ao caminho do Senhor a que nós temos que seguir. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Leia Salmo capítulo 25, versículo 12. Quarto tópico para consideração deste estudo. Gente, sempre quando eu for mencionando os versículos da Bíblia, caso você queira ir lá e dar uma conferida no texto total, no texto na íntegra, basta você dar um pause aqui no vídeo, pegar a sua Bíblia, abrir ela, seja a Bíblia física, seja um texto aí da internet, do seu celular, busca com espírito de oração, humildade, a ler esses versículos para que o Espírito Santo venha testificar de tudo que nós estamos aprendendo aqui com o Senhor através desse estudo. Eu não sei quando que você vai estar lendo aqui essa tela, eu não sei quando que você vai estar acompanhando esse estudo, mas eu peço que você fique até o final dele, porque é muito importante. E ao final nós vamos fazer mais uma oração para dar término aí a este estudo. Pessoal, além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus capítulo 24, verso 14. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Se nós lermos lá em Mateus 24, versículo 14, Jesus já está advertindo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, verso 14, apresenta a pregação do evangelho em todo o mundo. Compare os textos, esse texto com os textos de Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao 12. Esse não é um evangelho barato, baseado na tradição e nos ensinos humanos, mas é um evangelho eterno, que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. Compare o que nós estamos aprendendo aqui nesse estudo com o texto de Daniel, capítulo 8, verso 11 ao 12. Quinto tópico. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Gálatas, capítulo 1, verso 6. O que fazer para não ser enganado? 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos dá essa resposta. Nós devemos provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Então, todo cristão tem a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as Escrituras. Não somente o cristão, a pessoa que está seguindo a Cristo, mas de repente você que está acompanhando aqui esse estudo bíblico na internet, e de repente você ainda não é da igreja, quem sabe poderá ser algum dia, ou você está buscando o conselho de Deus aqui, mesmo sem pertencer à igreja, ou de repente você nem tem ainda a pretensão de ser um religioso, mas você está buscando ter conhecimento da Bíblia e chegou até aqui esse estudo. Prestemos atenção, nós devemos ter a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as Escrituras. Se alguém chegar, por exemplo, e pregar uma mensagem de Deus para você, pega o contexto do que aquela pessoa está explicando e compara com a Bíblia. Se realmente aquilo ali que a pessoa está ensinando tem base bíblica, então é verdade. Se não tem base bíblica, o que a pessoa ensina, infelizmente, é heresia. A heresia, gente, nada mais é do que um ensino que não tem fundamento na palavra de Deus. Tudo que não tem fundamento dentro da palavra de Deus é considerado heresia. Se eu vir pregar para você uma mensagem falando que devemos fazer assim, 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 porque Deus nos orienta, eu tenho que ter base bíblica para isso. Se eu não tiver base bíblica, eu estou em heresia. Então, para que você não venha cair em heresia, compare o que está sendo ensinado com a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesse estudo. Nós estamos pegando os tópicos que apontam para a volta de Cristo, ou seja, os sinais da volta de Jesus. E desde o início do estudo, eu pedi para que você acompanhasse essa lição, abrindo a Bíblia para ver se realmente faz sentido o que nós estamos falando aqui, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá. Todo cristão tem a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as Escrituras. Esta não é uma opção, é um imperativo, ou seja, uma determinação que a Bíblia nos ensina. Precisamos agir como os bereanos,
Quem foram os bereanos? Leia lá em Atos capítulo 17, versículo 11, que vocês vão saber quem eram os bereanos. Eles recebiam a mensagem do Evangelho com grande fome espiritual, de justiça. Então eles tinham grande avidez em conhecer o conteúdo da palavra e examinavam as Escrituras exatamente para confirmar o ensinamento bíblico. Quando os discípulos chegavam na cidade dos bereanos, eles ensinavam a Bíblia para aquelas pessoas, ensinavam a palavra de Deus. E aqueles bereanos, eles recebiam aquela palavra que os discípulos falavam para eles e examinavam na Escritura, examinavam na Bíblia, para ver se realmente estava de acordo com o ensinamento. E eles confirmaram que sim. Então nós temos que ter esse mesmo espírito, esse mesmo empenho aí que os bereanos tinham de confirmar o ensinamento bíblico através da Escritura Sagrada. Tudo que nós ouvimos sobre Deus e sobre o futuro deve ser comparado com as informações contidas na Bíblia. Exatamente isso. Sexto tópico a se considerar aqui nesse estudo. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Marque V para verdadeiro e F para falso. Mateus capítulo 7, versículo 15, 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Por que Deus manda a gente provar o ensino dos profetas? Porque o engano às vezes parece verdade. Isso é verdade? Sim, às vezes o engano parece ser verdade, mas é mentira. Segundo tópico, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Exatamente. Deus manda a gente provar o ensino dos profetas para ver se o que está sendo ensinado está de acordo com o texto sagrado. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Isso é falso. A Bíblia não é assim tão fácil de entender os seus ensinamentos. Não é impossível, gente. Mas se nós tivermos com o empenho, pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, com certeza Ele nos ensina a compreender o que a Bíblia nos ensina. Tá? Então, a princípio, por nós mesmos, nós temos que sermos sinceros. Na Bíblia, nem tudo é fácil de entender, porque tem muitos textos e citações que são metáforas, são parábolas, tem outro sentido do que está sendo explicado ali. Mas não custa nada a gente pedir orientação às pessoas que dedicam as suas vidas a estudar e a passar os ensinos da palavra de Deus para as pessoas. Primeiramente, é lógico que pedir a Deus através de oração, através da sábia direção do Espírito Santo. Então, para nós não sermos enganados diante de tantas falsas religiões e denominações, a Bíblia nos orienta a confirmar se os ensinos provêm de Deus ou não. Ou seja, devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinamentos que nós recebemos. Está lá o texto de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Exatamente isso aí. Mateus, se você ler lá, Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5, você vai compreender essa importante verdade. Então nós temos que receber a lição, pegar a mensagem que está sendo passada para nós e compararmos com o texto bíblico para ver se procede. Sétimo tópico. Como saber se a doutrina é verdadeira? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Leiamos aí em João capítulo 7, verso 17, Isaías capítulo 28, verso 10. Como saber se a doutrina é verdadeira? A doutrina tem que estar de acordo com toda a Bíblia. Verdade. A doutrina, ou seja, o ensinamento tem que estar de acordo com toda a Bíblia. Segundo, a doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento. Como saber se a doutrina é verdadeira? Isso daqui, gente, é falso. Então, nós temos que entender que a doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento não condiz com a verdade. Nós temos que comparar a Bíblia como um todo, tá? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Doutrina baseada em uma parábola e em poucos versos da Bíblia. Se alguém for passar alguma doutrina para a gente baseada em uma única parábola e em poucos versos da Bíblia, isso é falso. A doutrina certa, ela está de acordo com toda a Bíblia. Nós estamos aprendendo isso tudo com o Senhor através desse estudo. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente e absoluta, qual seja,
ela é válida para todas as épocas e se aplica a todas as culturas e está baseada na totalidade das Escrituras. Isto é, toda a Bíblia deve ser examinada, tanto no Antigo como no Novo Testamentos. Devem ser estudados no contexto bíblico. Oitavo e penúltimo tópico aqui para o nosso estudo. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Essa é uma boa pergunta, né, gente? O texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos ensina o porquê Jesus ainda não voltou. Muitas vezes, muitos de nós perguntamos isso aí. Puxa vida, por que Jesus ainda não voltou? A resposta, conforme esse texto de 2 Pedro 3, verso 9, nos diz o seguinte: Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Deus aparentemente demora, porque tem um propósito, salvar o máximo de pessoas o possível. Porque Deus, ele usa de misericórdia. Misericórdia é outro nome para amor. Deus, ele é um Pai amoroso. Ele quer que nós tenhamos tempo, chance, todas as chances necessárias para que a gente venha abraçar o amor da verdade, para recebermos a salvação e viver ao lado dele na eternidade. Quem é que não quer viver? Em sã consciência, todos querem viver. E se a pergunta fosse, você quer viver eternamente? Com certeza todos nós vamos erguer nossas mãos. Queremos viver sim eternamente. Esse é o nosso desejo. Que nós não fomos criados para a morte. Nós somos criados para viver. A vida é o nosso maior patrimônio. Então Deus quer que todos tenhamos a chance de arrependimento e que todos alcancemos a vida eterna. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos ser ativos na pregação do Evangelho, porque a Bíblia nos ensina, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14 e Apocalipse capítulo 6, capítulo 14, do verso 6 ao 12. Último tópico aqui para a consideração deste estudo. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? A resposta está lá em Lucas capítulo 21, versículo 28 e 34. E Mateus capítulo 6, verso 33. Nós devemos exultar e erguer a cabeça. 2. Buscar primeiro a Deus. Buscar primeiro a Deus. Né? Buscar a Deus em primeiro lugar. Vamos corrigir até isso daqui. Buscar a Deus em primeiríssimo lugar nas nossas vidas. Essas são as receitas. Estes são os aconselhamentos que a palavra de Deus nos ensina. Que nós devemos ter neste tempo. Erguer a cabeça e exultar na esperança da volta de Jesus. E buscar sempre a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Meus queridos, vários versos das Escrituras indicam que o dia da volta de Jesus será como um ladrão. Mateus capítulo 24, verso 43, Lucas 12, verso 39, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, 2 Pedro 3,10, Apocalipse 3,3, Apocalipse 16,15. O apóstolo Paulo escreveu: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, então está sob, ou seja, debaixo da graça de Deus. Os seus pecados foram perdoados e esquecidos. Você pode olhar para o amanhã com confiança. Se ainda você não aceitou, o que você acha de fazer isso agora? Aceite Jesus como seu Salvador e participe da graça misericordiosa de Deus para receber o dom da vida, a vida eterna. Por quê, meus queridos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Fazendo uma recapitulação do que nós estudamos aqui, nesse vídeo de hoje, que falam sobre os sinais da volta de Cristo, nós podemos aprender com o Senhor que eles estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Olha como o Evangelho tem avançado em todo o mundo. Você está vendo esse vídeo aqui agora na internet. Vamos dizer, há uns 20, 30 anos atrás, isso seria um pouco difícil. Mas hoje não. Aí no conforto da sua casa, no seu trabalho, no seu intervalo aí, que você está vendo aqui na internet esse vídeo, você está recebendo a pregação do Evangelho. E nós podemos aprender também que dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso.
Exatamente isso aí. Existem dois evangelhos sendo pregados nesse momento. O evangelho verdadeiro e o evangelho falso. O verdadeiro é baseado dentro do que a Bíblia ensina. E o falso, ele não tem fundamento. As orientações que são passadas pelo evangelho falso não têm base bíblica. Então nós devemos provar se a doutrina, ou seja, o ensinamento que é passado, está de acordo com a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. No tempo do fim, nós devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiríssimo lugar. Fazendo aqui uma reflexão, a Bíblia não nos deixa confusos quanto aos acontecimentos que estamos presenciando. Jesus mesmo afirmou: quando virdes essas coisas, sabeis que o tempo, ou seja, o fim está próximo. Mateus 24, verso 33. Erros doutrinários ou teológicos não precisam ser fonte de engano, pois Deus disponibilizou muitas evidências nas Escrituras para nos guiar no caminho correto. Agora eu vou pegar aqui para vocês um compromisso de fé, que é uma reflexão para cada um de nós, para que nós venhamos a finalizar esse estudo maravilhoso aqui, que fala exatamente sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. A reflexão é essa. Reflita junto comigo. Você crê que estamos vivendo no tempo do fim? Sim ou não? Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Você que vai responder. Você não precisa responder de viva voz. Você pode refletir no seu coração com Cristo. E você quer se preparar para a volta de Jesus? Vamos orar mais uma vez. Bondoso e eterno Pai, no nome de Jesus, santo, ó Pai, é o teu nome eternamente. Muito obrigado por mais esse privilégio que o Senhor nos proporcionou de aprendermos um pouco mais de Ti, ó Pai, na Tua palavra. Fica conosco, nos dê a sábia direção do Teu Espírito Santo para que nós venhamos nos preparar, meu Deus, para estar do Teu lado, e somente do Teu lado aqui nessa caminhada terrena. E assim, Senhor, vivermos com o Senhor muito em breve, quando o Senhor voltar com poder e grande glória, para nos buscar na eternidade. Nos ajuda, ó Pai, neste objetivo. Assim, Senhor, nós queremos lhe pedir e desde já lhe agradecemos por tudo, no doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, desejo a vocês muito sucesso, deixo aqui o meu forte abraço e peço que vocês me sigam aí para mais vídeos.